Boa noite. Bom, hoje nós vamos receber como palestrante nossa amiga Anilva Busata, que vai falar com o tema Por que Sofremos? Tá? Então, muito obrigada, né? Já começando agradecendo ela por estar aqui hoje, vindo como um instrumento de Deus para trazer algumas palavras para nós, principalmente de consolo, porque o Espiritismo é o nosso consolador, né? Então, para começar, nós vamos nos reunir em oração nesta casa que acolhe a todos, agradecendo primeiramente ao nosso Criador esta oportunidade que nos convida a sermos melhores, a evoluirmos, a brilharmos a nossa luz. Que neste momento nosso Pai possa envolver-nos com todo o seu amor, instruir a nossa irmã para que essas palavras toquem os corações dos espíritos encarnados e desencarnados que receberão esta mensagem. Que possamos sair daqui melhores do que chegamos, prontos para continuarmos o nosso caminho, que seja um caminho de paz e de muita luz. Obrigada, Jesus, e os nossos mentores que estão sempre em auxílio de todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Por que sofremos? Não há ninguém que esteja aqui na Terra que não passe por algum sofrimento. E vocês já devem ter ouvido muito essa frase, né? A dor é inevitável, o sofrimento opcional. Vocês entendem? Vocês concordam com essa frase? Eu vou tentar desenvolver de um modo que a gente entenda, porque o sofrimento é opcional. Não precisam me responder, mas eu quero que vocês pensem. O que causa sofrimento em vocês? Qual é a sua grande dor? Qual é a tua grande mágoa? Entre em contato. E aí, vamos ver se a partir do que nós desenvolvermos, a gente consegue ter um outro olhar para essa dor, para esse sofrimento, para essa mágoa. Então, vamos lá. O que faz as pessoas sofrerem? Para muitos, já começa com os pais. Como os pais são, como os pais deixam de ser, o que os pais viram, o que os pais não viram, o que os pais cuidaram, o que os pais não cuidaram. Então, um grande núcleo de dor tem a ver com a família onde a gente nasceu. Outro é o cônjuge, que não, depois de 20 anos, continua deixando a toalha em cima da cama, apesar de muito se falar, que não faz, não cumpre os compromissos, ou que não é como a pessoa gostaria que fosse. Eu costumo brincar que assim, eu li uma vez, eu nunca mais esqueci, toda vez que eu estou ouvindo um casal com problema, eu lembro disso, né? O homem casa com a mulher querendo uma coisa só dela, que ela não mude, porque ele casa com aquela que ele conheceu. A mulher casa e tem um contratinho com cláusulas invisíveis que tem um monte de coisas que ela quer que ele mude. Tem um monte de coisas que ela acredita que depois que casar, ele vai modificar. E isso é uma coisa que causa muita dor, né? Porque o companheiro acaba não lendo, não executando, e a mulher se sente traída, porque ele não faz aquilo que ela espera dele. E os filhos? Que a gente educa, a gente cuida, a gente sacrifica, a gente faz tudo por eles, e de repente vem umazinha qualquer, leva eles embora e muitas vezes quase nem contato com a gente tem. Ou a gente investe e não percorre caminhos que a gente não
gostaria? E amigos? Quantas vezes a gente é fiel, é honesto, é sincero, é comprometido com a pessoa e, de repente, a pessoa muda, de repente a gente é altamente traído, nos abandona quando a gente mais precisa. Em época de política é complicado a gente falar, né? De governo que recolhe os nossos impostos, né? Como eles são eficientes no cobrar os nossos impostos. Eu acho interessante que o Conselho de Psicologia, a única coisa que faz é cobrar o CRP. Gente, 15 de dezembro está lá na porta da gente o dito cujo, né? Uma eficiência total. E o que faz pela gente? Em 32 anos de trabalho, nunca descobri. Então, quanta coisa os governos fazem que nos prejudicam e não fazem no que poderia nos beneficiar. Isso causa muita dor e sofrimento. As pessoas realmente acabam não sendo como a gente espera, né? Daí é muito comum eu ver assim, de que as pessoas falam, por isso que cada vez eu gosto mais dos animais, por isso que eu não suporto as pessoas, por isso que é difícil de lidar com as pessoas, porque elas são muito lentas, porque elas são relapsas, porque elas são erradas. As organizações, as empresas, as escolas, não são justas, não são honestas, não são organizadas, não são equânimes. Gente, eu sendo psicóloga, eu sei tudo, todas as dores. Ela estava brincando, né? Ontem eu fiz 10 atendimentos. São 10 dores diferentes. Eu sei tudo que não funciona em todos os lugares. E normalmente, o que causa dor? Aquilo que não está funcionando nas organizações. E com nós mesmos? Nós somos contentes com nós mesmos? E nós conseguimos fazer aquilo que a gente espera que a gente consiga? Muito sofrimento advém da nossa relação conosco mesmo. Que não atingimos os objetivos que a gente quer. E as perdas, né? Perda de emprego, mudanças. Nós tivemos o Covid que trouxe muitas perdas. Boa parte das nossas dores tem a ver com algum nível de perda. Ou realmente com as mortes e separações, aonde vem a dor e o sofrimento. E aí é interessante que a gente costuma fazer algumas perguntas quando a gente está em sofrimento, né? Quando a gente tem uma dor. Por que comigo? Não, porque sempre acontece com o outro. Comigo as coisas boas nunca dão certo. Por que sempre comigo as coisas ruins? Parece que a grama do vizinho está sempre verde, né? Parece que com os outros não acontece. Por que não tenho direito a ter uma família, um namorado, filho, amigos legais? Por que os meus acabam sendo desse jeito? Ou por que eu não consigo? Só os outros. Se vocês forem pegar situações de dor, normalmente elas são agravadas com perguntas como essa. Todas as minhas amigas têm bons maridos, só eu que não. Os filhos das minhas amigas são equilibrados, só os meus que não. Mas e aí? Para a gente entender que a dor é inevitável, vejam, todas as coisas que eu falei para vocês, todas as pessoas passam, mais cedo ou mais tarde. Então, pela dor, todos vão passar. Agora, será que todos vão sofrer muito? Aqui a gente precisa entender um contraste entre o ideal e o real.
para isso, eu queria que vocês me dissessem qual desse círculo vermelho é maior. Eles são iguais? São iguaizinhos. O da esquerda tem círculos maiores, aí faz com que o do meio pareça menor. O outro tem círculos menores ao redor, parece que ele fica maior. Uma próxima eu vou colocar, tirar aí as imagens de lado para ficar mais concreto. Mas eles parecem diferentes, não parecem? Pelo contraste. Então vamos lá. As dores existem. O sofrimento é o resultado da interpretação que nós fazemos daquela situação com relação à situação que causou o evento. Então, como a gente normalmente faz a interpretação do que aconteceu? Comparando com o que nós gostaríamos que tivesse acontecido. Eu queria que meus pais fossem assim, assado, eu queria que meu filho fosse assim, que meu marido fosse não sei como. Como parece que os outros têm. Gente, só quem está lá dentro sabe como são as coisas. Parece que a vida do outro é melhor. E aí a gente olha a nossa. Uma coisa que eu acompanho muito é a questão de dinheiro, né? Pessoas com muito dinheiro e pessoas que têm dificuldade. E aí as que têm dificuldade imaginam que ter bastante dinheiro é a solução de todos os problemas. E na verdade não é. O sofrimento é igual, por coisas diferentes, mas também tem dor e muitas vezes até maiores. E muitos acabam interpretando como se a vida estivesse perseguindo, que essas coisas só acontecem com a gente. E daí dá uma sensação de vitimismo, de, digamos assim, eu fui escolhido para ser o pior, o excluído. As dores nós não podemos evitar. Mas o sofrimento, pela interpretação das dores, pode ser diferenciado? Pode. E nós, como a doutrina espírita, temos mais ferramenta que a maior parte das pessoas. Porque, de modo geral, para qualquer tipo de dor, as outras religiões só conseguem dizer, foi a vontade de Deus. Nós temos a possibilidade de entender como funciona a vontade de Deus através das leis. É uma doutrina, ela nos dá onde estamos, quem somos, com quem estamos, por que estamos aqui e como se dá a evolução. Então vamos lá. Estamos em que tipo de mundo? De provas e expiações. Quem somos? Espíritos simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo aprender. Com quem estamos aqui? Com espíritos de diferentes ordens e graus de evolução. Então, nós não sabemos exatamente qual é o grau de quem está perto de nós. Nós não conseguimos, não vem um carimbo, mas são de diferentes ordens. Poucos missionários, só isso dá para a gente falar, tá? Então, nós temos na Terra espíritos de terceira ordem que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e ainda todas as más paixões. Então, vamos resumir. Quem está encarnado na Terra? Ignorantes, todas as más paixões, ainda tem o desejo do mal, começando a ter o desejo do bem, onde o orgulho e o egoísmo predominam. Tá? Então, quem está aqui na Terra, nós e os outros, estamos nesse estágio aqui. Não se engane, nós não somos missionários. Por que estamos aqui? Para
chegarmos num grau e progredirmos. Então, nós viemos aqui para desenvolver o que ainda não temos. Como se dá o processo de evolução? Né? Pela diversidade das aptidões, os homens têm a oportunidade de estarem todos aqui interagindo e com isso se desenvolvendo. Então, vamos lá. Vamos fazer uma releitura aqui dessa história. Eu estou dizendo que o sofrimento advém da interpretação que eu faço das coisas. Então, se diante do fato, círculo vermelho, eu coloco interpretações, contrastes grandes ou pequenos. Sabe, na fila do cinema, a gente está lá, tem um monte de gente na nossa frente. Aí, de repente, a gente olha para trás e vê o triplo de pessoas. Né? Então, quando a gente está olhando, nossa, falta tudo isso. Quando a gente olha todos que estão atrás, a gente fala, nossa, né? Até que eu estou bem posicionada. Tudo é uma questão de contraste. Então, vamos lá. O que nós achamos que seria o ideal? Já está em mundo de regeneração e felizes. Onde tudo seria perfeito, onde todas as pessoas seriam previsíveis, onde a bondade estaria presente o tempo todo. Aonde nós estamos? Provas e expiações. Aí, a gente tem que se deparar com os pais que nos receberam. Que são quem? Pode ser grandes amores ou grandes inimigos. Porque ele não fez isso, ele não fez aquilo. Porque a gente acha que tinha direito de ter um pai amoroso, previdente, cuidadoso, que conseguisse ver as necessidades e promover a gente para a vida. Desculpa, mas de onde a gente acha que tem esse direito? Parece que os outros têm e a gente também deveria ter. Por quê? Baseados em quê? Outra, nós viemos aqui para um planeta de provas e expiações para expiar e para ter as provas. Quem são as nossas primeiras provas e expiações? Papai e mamãe e nossos irmãos. É que os filhos imaginam que a gente seja santo e nós não somos. Nós estamos em provações, estamos aprendendo também. Somos tão imperfeitos. Eu brinco, né, muitas vezes, a gente que engravida, não vem o download da perfeição ou do amor incondicional junto com a gravidez, né? É nós, réis mortais, que engravidamos e liberamos aquele ser encarnado, que nem foi nós que fizemos. Tá? Nós só deixamos o negócio rolar aqui dentro. Mas vejam, então, dentro de uma visão espírita, sempre a pergunta seria assim: por que eu tive um pai com essas características? Por que eu tive um pai que não me viu? Por que eu tive um pai que agiu desse ou daquele jeito? Ou é uma expiação? Eu tive uma experiência muito interessante, um paciente muito revoltado com os pais. E ele falava assim, mas eles são espíritas, como podem fazer isso? E foi. Num determinado dia eu consegui. Aconteceu uma situação, eu falei para ele assim, como você acha que teu pai vai aprender a ser diferente? Aí ele, passando por uma coisa desse jeito. Eu falei, por que será que você é filho dele? E está passando por essa situação? Será que você não está expiando o que aconteceu no passado? Quando você foi assim? Ou
A gente não tem a expiação, mas a gente está pronto para desenvolver determinadas coisas que aquele pai e aquela mãe proporcionam. Exatamente com aquelas características. Uma coisa que nós não entendemos é que, assim, é muito fácil ser bem cuidado e dar conta da própria vida. Mas vai chegar um dia que todos nós temos que dar conta de nos cuidar física, emocionalmente e espiritualmente. Então, se lá nas outras encarnações a gente foi um pouquinho preguiçoso, muitas vezes nessa a gente já nasce numa condição ou a gente se vira ou a gente perece. Então, o que acaba acontecendo? Se eu olho esses pais com aquilo que eu teria direito e fico ali alimentando a minha dor, eu deixo de aprender. A pergunta é, por que eu precisava? O que eu acabei aprendendo a ter um pai que agia desse jeito? O que eu posso aprender ainda? Aí o sofrimento, porque daí fica o seguinte, por que eu tenho esse pai? Porque eu precisava. E vamos ver se eu consigo na próxima palestra eu trazer o escândalo necessário, mas ai daquele pelo qual veio o escândalo, vier o escândalo. A gente precisava daquela situação. Gente, se tem uma coisa que nós espíritas temos que entender a situação é nossa. A vida não erra. Então, se eu vim com esse pai, com essa mãe, é meu. O que eu preciso aprender? Por que eles são desse jeito? Por que eles agiram desse jeito? Não é da nossa conta. Isso é da conta deles, com os espíritos da programação reencarnatória, com Deus. Não é da nossa conta. Da nossa conta é o que nós fazemos com o que eles fizeram com a gente. E da nossa conta vai ser o pai ou a mãe que a gente vai ser. Mas o pai e a mãe que eles foram, não é da nossa conta. E cônjuge, gente? Todo mundo quer o príncipe encantado, né? Perguntinha básica para nós mulheres. E nós? Somos princesas encantadas? Para querermos um príncipe encantado? Vocês já pararam para ouvir, enquanto espírita, as historinhas infantis? E um dia chegou o príncipe que salvou a princesa que estava num apuro danado e fez ela feliz para sempre. Vocês, homens, vocês não acham que é pesado demais? Vocês terem a responsabilidade de fazer nós felizes para sempre? E na historinha não dá para nós fazermos vocês felizes para sempre. É vocês que têm que fazer a gente feliz. Por isso que quando a gente começa a ficar infeliz, aí a gente quer um outro príncipe, porque esse aqui é ogro, esse aqui eu me enganei, eu tenho que achar um príncipe. Num planeta de provas e expiações, nós queremos uma pessoa equilibrada, amorosa, gentil, capaz, provedora, ou uma mulher equilibrada, bonita, capaz de ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, ganhar dinheiro também. Querer pode, concordo com vocês, vale a pena procurar. Tem? No planeta de provas e expiações, tem? Vai achar com 2, 3 qualidades, vai ter as outras coisas que não tem. E por que cada um se acha merecedor de ter? Quem disse que todos nós viemos para ser felizes no amor? Eu, por exemplo, vejo poucas pessoas felizes no amor, tá? Mas todo mundo acha que teria esse direito. Queria encontrar um espírito, uma alma gêmea, onde tudo ia combinar, o crescimento dos dois vai ser mais ou menos no mesmo ritmo para serem felizes. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, dá pra gente acreditar. Não acha? No planeta de provas e expiações nós temos pessoas
com algumas virtudes e com defeitos. E é exatamente no a gente lidar com isso que nós vamos crescer, que nós vamos nos desenvolver. E os filhos? A gente faz o nosso melhor. Mas que espíritos são nossos filhos? Porque se for um espírito evoluído, mesmo que a gente seja péssimo, eles vão se virar. Se for um espírito comprometido, talvez a gente dê, e ele não vai fazer um bom uso disso. Né? A primeira coisa, peraí, eu tenho os filhos para ser feliz com eles, ou ser pai e mãe é tutelar esses seres, dar o melhor que a gente pode, mas lembrar que antes de ser nossos filhos, são filhos de Deus. Espírito com determinado desenvolvimento, que eu não sei qual é. Eu tenho 2. Eu brinco que um foi só me estragar. Se desenvolveu sozinho. O outro exige todas as minhas habilidades de psicóloga e de espírita. É o meu filho desafio. Talvez meu grande trabalho, né, meu grande desafio dessa encarnação é ajudar ele. Se de repente eu olhar, pô, que menino ingrato, dou e nada é suficiente e ele não consegue seguir adiante. Eu não sei quem são meus filhos. Mas tem uma coisa, gente. Nós espíritas, quando não sabemos, podemos pedir. Toda noite a gente dorme, toda noite a gente desdobra, toda noite a gente pode ter auxílio dos nossos mentores, para nos ajudar nessas situações complexas. Agora, se eu ficar lamuriando, olha o que eu fiz, olha o que eu deixei de fazer, e olha o que ele está fazendo, olha que ingrato, aumenta muito o meu sofrimento. Porque, ó, o ideal, eu parto do princípio que o filho veio para me dar felicidade. Desculpa, da onde que eu tirei que eu mereço essa felicidade? Eu olhei a minha contabilidade anterior lá e vi que eu tinha esse direito e agora, opa, não me entregaram o produto, eu quero? Baseado em quê? E os amigos? Gente, a gente entende aquela coisa assim, fazer para os outros o que a gente gostaria que fizesse para nós, né? E a gente entende que é como se fosse uma matemática. A gente faz o nosso melhor para o outro. O outro, nós temos que olhar para ver o que ele está fazendo. Porque não é garantia. Se eu sou fiel, se eu sou honesta, se eu sou comprometida, que a pessoa vai ser capaz de ser fiel, honesta e comprometida a vida inteira. Muitas vezes ela consegue ser durante uma fase. Em muitas, ou em determinada situação, ela não dá conta. E aí, aqui é interessante, ela não deu conta, em determinada situação ela me traiu. Como que ela fez isso comigo? Não, gente. Essa pessoa fez e você acabou sendo vítima. Mas, se aconteceu com você, o escândalo é necessário. Se aconteceu, há um aprendizado teu. E um deles é, peraí, no planeta de provas e expiações as pessoas não são estáveis. As pessoas já não são, ainda não são previsíveis. Uma das frases que eu mais ouço é, eu nunca esperava tal coisa do fulano. E aí eu sempre penso, baseado em quê? Que esperava alguma coisa. Porque, gente, esperar é fácil. Eu quero ganhar na loteria. A gente ser o melhor amigo
enquanto espírita, é eu fazer para o outro, eu plantar coisas boas. Agora o outro vai fazer aquilo que ele tem condições, aquilo que ele dá conta, aquilo que ele escolhe. E se por acaso eu é que estou na mira, aí o aprendizado é meu. E aí eu tenho que ou ficar sofrendo porque eu fiz tanto por essa pessoa e olha o que ela fez por mim. Olha o contraste, hein? Tá devendo para mim. Ou eu vou olhar, puxa vida, nossa, mas eu confiava cegamente. Mas a gente não pode confiar cegamente. Talvez nem na gente. E em muitas situações a gente vai bem, mas de repente numa ou outra a gente titubeia. Então a gente tem que estar atento, observando. Até hoje essa pessoa foi confiada. Opa, esse comportamento é esquisito. Deixa eu ficar de olho. E os governos? Por que faz isso, faz aquilo? Aí eu sempre fico pensando assim, tá. Brasil, por que nós estamos aqui? Por que nós não nascemos na Europa, nos Estados Unidos? Lá os governos são diferentes. Eu ficar olhando o erro, a coisa que não funciona, ajuda quem? Eu sempre brinco, o erro empodera a gente. Então a gente olha o governo fazendo uma coisa errada, a gente vai conversar com os outros, todo mundo concorda que aquilo é errado, e aquela discussão toda leva para onde? Se ninguém vai ser político aí, vai tentar mudar isso, enquanto espíritas, pensem só na vibração que fica aí na situação. Não resolve nada. 5 minutos de raiva, vocês lembram que leva 26 horas para sair do corpo? 5 minutos de raiva. A gente se envenena e não resolve nada. Por quê? O que nós temos que aprender onde tem um governo como o nosso. Temos condições de ser político de alguma forma e fazer diferente? Então vamos lá fazer. E as pessoas? Porque é lento, porque não é honesto, porque isso, porque aquilo. Planeta de prova e expiação. Que tipo de gente nós vamos encontrar aqui? Pessoas imperfeitas que vão manifestar a sua imperfeição. Consequentemente, em algum momento a gente é alvo. A gente hoje em dia mora muito em prédio, né? E esses dias eu vi que colocaram no grupo do meu prédio, né? Tipo assim, você andar de chinelo, que tipo de barulho causa no apartamento de baixo? Porque as pessoas esquecem que dentro de um apartamento a gente está em cima de alguém e embaixo de alguém. Se não tiver o mínimo de cuidado, está todo mundo perturbando todo mundo. E aí é muito comum as pessoas ficarem ali sofrendo, brigando dentro de condomínios, tendo problemas sérios, porque ser humano é como é. Que é até uma questão de sorte. Você escolhe um apartamento legal, mas você não sabe quem mora ou quem vai morar em cima ou embaixo. E aí, ou se lida, ou se revolta, briga. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma história e a pessoa falando assim que chegou a ser o marido era síndico e ele acabou sendo até ameaçado de morte por um morador. Porque ele tinha que chamar a atenção frequentemente, porque os outros vizinhos reclamavam. No mundo de prova e expiação, talvez não fosse adequado ficar tão juntinho assim. Não, tem pouca chance de funcionar. As empresas. Dia desses, uma pessoa, mas porque não é justo, porque não é certo, porque não sei o quê. Falei, tá, concordo com você. Você pode sair da empresa? Não, porque está difícil, tem pouco emprego.
estou mandando currículo, não estou achando. Aí nós antigos, né, a gente lembra daquela frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você não pode sair, se você precisa desse salário, enquanto você não puder sair, adianta você ficar nessa ruminação, nessa brigação, ou até, digamos assim, de repente se expondo, brigando com o chefe ou com o colega, para deixar a situação pior ainda. De repente ser mandado embora. Você está certa. Mas, se você não tem outra opção, você está ficando por uma escolha. Então, isso é resignação, tá, gente? Quando não há nada para se fazer, quando é melhor para a gente, mesmo que não seja o correto, não é mesmo que não seja o melhor, a gente precisa aceitar. E aqui, gente, e nós sabemos que espíritos nós somos? Qual é o nosso desenvolvimento intelectual, moral, para a gente saber o que esperar da gente? Muito interessante, porque normalmente as pessoas fazem como se fosse um script de coisas que esperam de si mesmas. E aí quando vê que fica aquém, ficam muito frustradas. Lá vem a minha perguntinha. Baseados em quê? A gente tem essas expectativas com relação a gente. Ah, porque eu sei. Né? Nós espíritas somos peritos nisso. Não, porque eu sei um monte de coisa, como que eu ainda sinto desse jeito, como que eu ainda faço desse jeito? Por quê? Sai de mim o que eu tenho. Não o que eu queria. E eu tenho o direito de ser quem eu sou. E eu tenho o dever de aceitar e aí sim trabalhar para fazer diferente da próxima vez. Porque essa aí já foi. Essa situação, de repente, foi o melhor que eu pude fazer. Quem disse que aquilo está ruim? Será que aquilo comparado com o que a gente fazia na encarnação passada não está muito melhor? E as perdas, gente? Quando acontece uma situação de perda de emprego, de mudança, negócio que não dá certo. Quem nunca? Não tem quem, num momento ou no outro na vida, não passa por uma grande perda. Não é só pra gente. Agora, por que aquela perda e por que naquele momento? O que evoca em nós quando elas acontecem? Então, primeiro, não somos únicos. Segundo, está acontecendo porque é uma expiação ou é um aprendizado. E vocês entendem que nas duas situações exige, as situações elas são desafiadoras, elas exigem que a gente faça alguma coisa diferente do que nós temos. Lembra, nós crescemos pelo amor ou pela dor. Na verdade, nós crescemos pela dor, porque pelo amor ainda a gente não aprendeu muito. A gente não para, assim, o que falta eu aprender? Deixa eu buscar as minhas próximas lições. Não, a gente fica esperando elas aparecerem. Tá? E nós vamos passar por perdas. O meu filho mais velho casou. É uma perda. Veio umazinha e levou ele. Depois de 3 meses não devolveu. Então vai ficar com ele mesmo, gostou do produto, não vai devolver. Ah, mas filho, a gente faz o filho para a vida. Eu sei, mas ele não está lá em casa, eu achei que a casa ficou tão vazia sem ele. É uma perda. Um dia eu não saí de casa, até saí mais cedo, eu saí com 16, ele saiu com 26, eu ainda estou no lucro. Mas o auê que a gente faz com essa perda? Como se fosse algo que a gente não merecesse. E as mortes, gente? Vocês sabem, né? Quem a gente gosta não pode morrer. Quem machuca, dói. Quem a gente não gosta, aí tudo
fluxo normal da data do desencarne. Egoístas ou não? Naquela palestra que eu falo da morte, né, eu brinco assim, gente, nessa história, todo mundo morre no final. Ou, e nós temos dois modos, ou nós vamos assistir a morte das pessoas que a gente ama, ou nós vamos partir e eles vão assistir a nossa morte. Então a morte existe, nós gostando ou não. E, né, eu tenho um slide que eu gostei, que eu fiz nessa palestra, que é assim, a pessoa está ali e de repente é deleitada, simplesmente sem nos consultar. E nós temos que dar conta daquela falta. Bom, aí, para a gente entender o nosso sofrimento, nós precisamos ter um pouquinho de clareza. Que espírito nós somos? Um espírito num certo nível, que nós não sabemos. As situações nos revelam. Estamos num planeta de provas e expiações. Não somos missionários. Então, as situações são para as nossas provações. Então, por que você está aqui? Para se desenvolver. Não é de férias, não é uma colônia de refazimento. Aqui é aprendizado. Por que as coisas na sua vida são como são? Porque foram definidas de forma calculada, pormenorizada, personalizada para o teu aprendizado. Para que são assim? Para a gente efetivamente aprender. Então, como que seria a mudança de foco para causar menos sofrimento? Se estou num planeta de provas e expiações, sou um espírito ainda primitivo, que já desenvolvi muitas aptidões, mas que tem muitas outras a desenvolver ainda. E aqui, exatamente no contato com as imperfeições com os outros, companheiros de viagem, está o desafio do meu espírito. Então, se a situação está assim, o que posso desenvolver em mim? Se meus pais são assim, se meus filhos são assim, se o governo são assim, se eu sou assim, se o meu cônjuge é assim, o que eu tenho para aprender? O que eu aprendi lá? O que eu ainda tenho para aprender? A dor está ali. A dor é o desafio, a dor é o impacto, a dor é o que nos desperta. O enquadre, a comparação, é o que vai fazer a gente não ficar lá 10, 20, 30, 40, 50 anos. Esses dias eu estava atendendo uma moça e aí ela veio com uma queixa lá do pai, aí consegui trabalhar. Aí no final eu falei, querida, mas ó, vou te falar um negócio. O teu pai, você entender a situação do teu pai é tranquilo, mas como é que nós vamos trabalhar com esse pai dentro da tua cabeça? Porque você internalizou ele e você se relaciona com você mesma do mesmo jeito que o teu pai se relaciona com você. E esse aí nós vamos ter que fazer alguma coisa. O outro você pode, ela tá para casar, daqui a pouco você casa, você vai ver pouco. Mas esse na tua cabeça você vai levar. Nós vamos ter que reorganizar um pouquinho esse aí, para te cobrar menos. Tá? Então, gente, o sofrimento normalmente vem da gente se sentir vítima, da gente não aceitar aquela situação, da gente passar anos e anos não aceitando, que aí é o conceito de resignação do espiritismo. É não revolta contra o fato, mas fazer tudo possível para sair daquela situação. É uma virtude ativa, como diz o Evangelho, não passiva. Então, estamos aqui para mudar, e mudar exige da gente. Sentar e reclamar, lembre, o erro do outro nos hipnotiza. É verdade o erro do outro, mas por que
eu fui vítima do erro do outro. Isso é da minha conta. E toda vez que a gente para interpretar desse jeito, a gente consegue diminuir o tempo da dor. Porque daí quando a gente faz o aprendizado, a gente vai para a próxima lição. Era isso, gente. Fazer a prece? Pai de infinito amor e infinita bondade, agradecemos-te a grata oportunidade de estarmos aqui encarnados, nesse momento tão sugêneres da humanidade. Pedimos o vosso auxílio para que a cada dia, em cada situação, consigamos estar ativos, ao invés de julgar os acontecimentos, entendermos por que nós estamos exatamente aí, vendo, sentindo, passando pela situação. O que nós podemos aprender? E que possamos sempre pedir o auxílio dos nossos protetores para que nos mudem nos ajude a mudar o foco, para que saiamos da situação de vítima, porque só somos vítimas de nós mesmos. Que possamos aproveitar cada lição para ficarmos melhor, mais profundos, mais desenvolvidos. Que assim seja.